Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, voltei recentemente com o meu canal e vou falar de um assunto com vocês que eu comentei no meu Instagram. A galera que me segue lá no Instagram, se você não segue, já me segue aqui. Comentei lá com eles que quem me seguia já na época sabia que em agosto desse ano, 2019, eu fui pra Disney, pra Orlando. E aí muita gente tem muita dúvida sobre como foi lá, quanto a gente pagou pra ir, onde a gente ficou e tudo mais. E a gente vai tentar falar essas coisas pra você. Tô com o João aqui, ele é meu marido. Tudo bem, pessoal? E aí a gente vai tentar ser o mais breve possível em relação a tudo de dica que a gente lembrar, que a gente puder dar pra vocês. A gente tá aqui com o celular pra ajudar a gente a lembrar as coisas. Isso aqui foi até uma publicação que o João fez num grupo que chama Coisas de Orlando no Facebook, que ajudou muito a gente quando a gente quis ir lá. Então, é meio que um relato de viagem, assim. E aí, vamos começar do princípio, né? Na verdade, a gente nunca, tipo assim, cogitou ir pra Disney. E aí, meu pai é o louco das viagens, das compras de pacote de viagem e tal. E aí ele olhando na internet, no Black Friday de 2018, no pai, pegou e ligou pra gente, perguntou se a gente não queria ir, que ele ia. Ele e minha mãe iam, jeitão deles. Aí a gente pegou e falou que, vamos ver, né, não sei o que. Aí o João no começo não quis ir, não, amor, vai só você, não sei o que lá. Eu falei, vamos, João, vai ser legal, porque o Joaquim tava bem pequenininho. Mas a gente, é que tipo assim, esse pacote, você comprava, você não conseguia escolher a data, né? Você escolhia mais ou menos a data. Só tinha um intervalo de tempo que mais próximo desse intervalo eles iam dar 3 opções de datas. Aí você teria que optar por uma dessas 3 opções. Que eles iam enviar, tipo, muito perto da viagem, né? Era tipo uns 3 meses antes, 45 dias antes. Enfim. E aí a gente pegou, eu convenci o João e a gente decidiu ir. O Joaquim ia ter 11 meses, tanto é que ele foi e ele tinha 11 meses. Detalhe, sem passaporte, sem visto, sem nada. A gente não tinha nada. E a gente comprou o pacote depois que a gente foi mexer em tudo isso. Não façam isso, vocês têm que primeiro ter o visto pra depois fazer. Porque, e aí, se você não consegue o visto? Aí não tem, você perde, né, o pacote. Mas a gente, vamos chegar nessa parte ainda. Aí tá, foram no total 5.700 pro casal por 11 dias, então tipo, foi muito barato. Quando a gente fala quando que a gente pagou, as pessoas ficam até tipo chocadas, assim. Com o café da manhã, que é muito importante também, porque reduziu bastante nossos gastos. Isso, ainda mais que lá em dólar, né? E aí a gente comprou pelo hotel urbano, a gente relativamente não teve problemas. O problema que a gente teve foi que a gente ia também com uns primos do meu pai, uns parentes nossos lá do Ceará. E aí, no total, a gente ia em 14 pessoas, eu, baby. Então, assim, meu pai, ele ligou lá, meu pai comprou o pacote de todo mundo junto. E aí, ele ligou lá pra avisar que a gente queria, tipo, as mesmas datas e tudo mais. E aí, a gente comprou, esse valor era pra quarto quádruplo. Então, ia, tipo, eu, o João, meu pai, minha mãe e o Joaquim, que não contava como uma pessoa no quarto. E aí, por isso que tava tão barato também, por ser quarto quádruplo. E aí, meu pai foi e ficou ligando lá com eles, que, tipo, até, tipo, perto da gente ir, assim, eles ficavam trocando a gente de hotel, porque era normal, era, tipo, lá tava, assim, no pacote Destiny, Palms, Hotel ou semelhante. Opção similar com 3 estrelas. Isso. O problema mais, assim, que teve do outro urbano foi o fator deles entrelaçarem todos os vouchers em um só, pra gente poder voar junto, pra gente poder ficar tudo no mesmo hotel. Então foi esse ali o entrave que a gente teve com o hotel urbano. Aí, no final das contas, deu relativamente certo. só que tipo assim, o meu pai e minha mãe ficaram em um hotel e a gente com o resto do pessoal ficamos em outro. Pra gente relativamente foi bom, porque ficou só eu, o João e o Joaquim no quarto quádruplo e os meus pais ficaram em outro hotel no quarto, não, deles era duplo. Era duplo? Era duplo, eu acho. Enfim, eles ficaram, então, tipo assim, cada um teve o seu espaço, sabe? Privacidade. Exato, só que, tipo assim, a gente alugou carro lá, que a gente já vai chegar nessa parte, então ficou muito bom pra gente, tipo, ir buscar eles, voltar, e era perto os hotéis, então foi tudo bem. O único problema é que o café da manhã dos meus pais era horrível, era horrível, e o nosso era muito top, a gente já vai chegar aí também. A gente ficou no hotel Ramada Gateway. Os hotéis lá são meio padrãozão, assim, desses de 3 estrelas. É carpete, cama de casal, câmera topíssima. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o hotel. Ó, entra e tem o quarto. Aí tem uma mesinha.
Aí aqui tem uma puta de uma janela que a gente colocou a cortina. Aí, tipo assim, não tem luz no quarto. É só abajur, sabe? Tipo, esse abajur, esse aqui tá abaixado, tá apagado. Eu tô falando baixo porque o baby tá nanando lá, ó. E aí é quarto quádruplo, mas só vai ficar eu, João e o Joaquim aqui. E aí tem uma TV, um espelho. Aí o banheiro, com o frigobar dentro do banheiro, tava tipo essa roupa, ferro, essas coisas. Aí o banheiro, secador de cabelo, tal. Aí vem o chuveiro, o vaso, o chuveiro com banheiro, o baby já estreou a banheira, super bom. E aí o nosso café da manhã era muito top. Gente, vou mostrar pra vocês o café da manhã bem light daqui dos Estados Unidos, tá? Isso aqui eu não sei nem o que é. Isso aqui também não sei o que é, mas parece algo frito. Bacon de lei, né? Isso aqui parece uma linguiça. Pão e alguma outra coisa. Nada. Ovos mexidos. Aí tem cereja. Umas coisas bem top aqui. Isso aqui eu acho que é queijo ou torresmo. Gente, não sei. Aí pão pra fazer nessa chapa aqui, ó. Pão doce. E aqui eles fazem, não sei se é panqueca ou ou. Esse foi o meu prato, pedi omelete com umas coisinhas lá, tipo espoleto, sabe? Aí peguei ovo mexido, esse outro trem que eu não sei nem o que é. E quero pegar um waffle depois. Tinha o waffle, tinha a mulher que fazia lá na hora. Tinha omelete com tudo, com cogumelo, com tudo que a mulher fazia na hora. Era muito bom. Exato. A massa do nosso hotel também é que era tipo, você atravessava, tava no Walmart. Então, tipo, era muito top. A gente ia lá, comprava água. Quanto que era a água lá? Era muito barato também, que eu lembro. Foi um absurdo de barato. A gente comprou um fardo, acho que com 48 águas por $7. Era, tipo, muito barato. Ridiculamente barato. Acabou pulando o aéreo. O nosso aéreo foi... a gente... tava barato também o nosso pacote, porque ele era saindo do Rio de Janeiro. Exato. Então, tipo assim, a gente teve que comprar a nossa passagem à parte pra ir pro Rio e tudo mais. E aí a gente... foi pro Rio, aí dormiu lá, que o nosso voo no outro dia era 5, 6 horas da manhã. 3 horas da manhã. E aí, acho que era 6 horas da manhã. É verdade. 6 horas. A gente chegou lá 3 horas, porque em voo internacional eles pedem pra 3 horas antes. Isso. E aí, era 6 horas da manhã, aí era 5 horas do Rio pra Bogotá, que a gente fez conexão em Bogotá. E depois mais 3 horas, né, pra Orlando. Isso. Então, tipo, foi de boa. O baby se comportou super bem no avião, dormiu quase o voo todo. Só nesse das 5 horas até Bogotá que ele ficava meio chatinho, que a gente tinha comido dormir 5 horas também. A gente foi pela Avianca, que na época tava dando muito B.O. né, da Bianca tá brasileira falindo. ter já aberto a recuperação judicial. Porém, o que a gente foi pela Avianca Internacional, que é a própria Avianca colombiana. Então não tem nada a ver, ela não passou por processo nenhum, tava tudo normal. Tava tudo certinho, os voos saíram no horário certinho, não tivemos problemas com o embarque. Só um pouquinho que a alimentação deixou a desejar. Eu achei bem fraco. O carro, a gente alocou. A gente alugou na Alamo. A gente alugou o carro na Alamo. E aí você vem, fica todos os carros com chave. Aí você vem, pega o carro que você quer, escolhe um da sua categoria que você escolheu e simplesmente parte. Olha o tanto de opção. A gente pegou dessa full size aqui, que é o porta-mala bem grande. E através do Rent Cars, que é um aplicativo, a gente alugou o Toyota Camry full size, foi R$1.150. Absurdamente barato. Pelos 11 dias a gente alugou um carro que é considerado de alto luxo aqui no país. O porta-malas era gigante. Ele é um patamar acima do Corolla, entendeu? Então assim, a gente alugou um carro 3.0, enorme, extremamente confortável, um carro praticamente zero. A gente pegou o carro, tava com 6.000 quilômetros. E uma dica legal também é aquele famoso jeitinho brasileiro, né? A gente não tinha alugado a cadeirinha antes, aí a gente falou que ia comprar lá no Walmart, né? Que compensava comprar do que alugar, porque era o mesmo preço. E aí a gente pegou e eles não deixaram a gente sair do estacionamento com o Joaquim sem a cadeirinha. Aí eles falaram, pode ir lá pegar a cadeirinha, falaram em inglês, né? A gente foi, pegou e acabou que nem precisamos pagar. Então, tipo, foi meio que uma sorte que a gente teve. Gente, bem importante a questão da locação. Se atente à questão da CNH, a CNH brasileira, ela é válida ali para a questão da habilitação para você dirigir em Orlando, em toda a cadeia dos Estados Unidos.
cartão de crédito internacional para retirar o carro, porque você precisa deixar um calção, tá? De resto, tranquilo. Evitar ali os balcões de atendimento, tentar fazer o check-in da locação, tudo pela internet para evitar o balcão, porque no balcão eles ficam te empurrando um monte de seguro, produto. Então evita ali o balcão, vai direto, faz o check-in pela internet e vai direto para retirar o carro. De resto, tranquilo. Dirigir lá foi sensacionalmente Agora fácil. a gente vai falar sobre o Western Union. O João vai falar, na verdade, porque eu não entendo. A Western Union foi uma forma que eu encontrei de redirecionar os valores, né? Pra gente ter uma economia ali na parte dos dólares. A gente deixou de comprar o dólar aqui no Brasil a 3,86, na época daquele burburinho da reforma da Previdência. Acabou que o Trump brigou com a China, aumentou os impostos e em questão de 30 dias a gente já estava com quase 40 centavos a mais de dólar. Então assim, a Western é um banco americano que você consegue remeter os valores lá para 200 países e você consegue sacar em alguns correspondentes lá, né? A Publix, a Walgreens, a maioria dos Publix Walmarts. é um mercado, né? É isso, a Publix é um mercado. O Walgreens é farmácia. As farmácias, isso. E é isso. Então, assim, a CVS também, Aí que tem é uma farmácia. quantidade mínima que precisa enviar, não tem? Não tem quantidade mínima. Tem alguns correspondentes que tem quantidade máxima de saque, sacar mas as na hora. Publix você pode sacar o valor que você mandar. Sensacional. Na época o pessoal, a família dela comprou o dólar 4,13 e eu consegui comprar 4,3. Foi um risco, foi na sorte, porque eu não tive E nenhuma pouca gente experiência. sabia falar, pouca gente sabe Sabia desse instruir em banco. relação a isso, mas foi tranquilo. Você vincula o saque ao seu passaporte, chega na empresa, apresenta o passaporte, apresenta o comprovante, eles te mandam um código, né, de ativação e 10 minutinhos lá o dinheiro tá na mão. Gente, em relação aos parques, a gente foi em 4. A gente foi no Magic Kingdom, no Animal Kingdom e nos 2 da Universal, que é o Universal Studios e Island of Adventures. E aí a gente comprou, foi aqui mesmo no Brasil, num site, porque aqui você consegue parcelar. E lá você tem que, tipo, pagar na hora em dólar e às vezes nem compensa tanto. Eu não sei, não olhei lá o valor deles, mas eu acho que não compensava, não. Dava mais ou menos a mesma coisa. Aqui não tá o site que... comprados no Virazum. E aí, tipo, sobre os parques, a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre eles, qual que a gente mais gostou e tudo mais, porque senão vai prolongar muito esse. Esse aqui é mais um vídeo de dica pra quem quer ir. Compras também, tipo, a gente pode fazer um vídeo depois falando das lojas que a gente mais gostou, o que você encontra em cada loja e tudo mais, porque senão vai prolongar muito o assunto. Então depois a gente promete fazer um vídeo dos parques que a gente mais gostou, de qual atração a gente Acho que mais vai gostou precisar e tudo dividir esse mais. vídeo aí em umas 3 partes. Exato, e depois falando das lojas, mas agora vamos continuar falando na viagem em si. Vamos falar sobre os passaportes. Os passaportes a gente tirou logo que a gente pensou que ia, né? A gente tirou em dezembro, não foi? Quando a gente comprou o pacote, se não me falha a memória, em agosto do ano passado. Quando 2018, foi em no janeiro, a gente já estava pronto indo pra São Paulo. É que eu também aproveitei pra comprar o vestido da minha formatura, né? Lá em Foi São tudo- Paulo. Ó, Então a foi gente tudo friamente planejado. Tinha a questão lá de Aparecida. Minha que a mãe mãe tinha tinha pagar que uma promessa, pagar a uma mãe promessa dela. pro Joaquim lá, que a gente Então, tinha que ir em aproveitou Aparecida para do comprar os Norte. vestidos, aproveitou para emissão dos vistos. Na verdade, o passaporte a gente tirou aqui e ficou pronto em o quê? Passaporte 20 dias. não, rapidinho. Enfim, e aí depois a gente agendou o visto. É todo um site que você tem que preencher e a galera fica com muito medo. Tem gente que paga outras pessoas pra preencherem. A gente mesmo preencheu, tem muita coisa na internet, né, que ensina. Mas tipo... A classificação do visto para turista, se não me falha a memória, é B1 B2. e B2, você preenche o que eles chamam de DS 160. É um formulário que você vai inserir todas as suas informações e vai repassá-las ali para análise. Não, e tipo, cônsul, são né? as perguntas muito, tipo assim, você pretende atacar os Estados Unidos? Tem. Você pretende atacar uma bomba nos Estados Unidos? Você recebeu treinamento militar? Você tem família de terrorista? Você não sei o que lá? Tipo, umas perguntas... tudo não. A maioria, Tinha tipo, pergunta você aqui seleciona se não. você sabia manusear arma nuclear, você sabia manusear dispositivo de bomba, umas coisas bem aleatórias assim. E aí, quando a gente chegava lá na entrevista, a gente meio que foi um visto familiar, que eles chamam. Isso. E aí, eles pegaram e nos chamaram um por um pra fazer a entrevista. Chamaram eu, João, meu pai, minha mãe e Joaquim. Arrotei.
Foi todo mundo, foi o arroto interno. Foi todo mundo na mesma cabine. E aí ele pegou, aí ele perguntou algumas coisas pro João, acho que quanto você... Não, primeiro ele começou pelo meu pai. Perguntou quanto que meu pai ganhava, o que que meu pai fazia. E eles são americanos, mas eles falam português, meio embromation, assim. E dava pra entender direitinho, assim. Aí às vezes você ficava meio nervoso, você falava, mas porque você tava se fazendo, não porque você não entendia. E aí... eles perguntavam isso pro meu pai, perguntaram isso pro João. Na verdade, eles fazem as mesmas perguntas das informações que você coloca no DS-160. Ele meio que fica te confrontando ali exatamente, pra ver se você vai. E aí perguntaram pra mim o que eu fazia. Na época, tipo, eu era a pessoa que tinha mais chance, assim, de ser recusada. Porque eu não tinha emprego fixo no Brasil, eu não tinha vínculo nenhum com o Brasil. Tinha recém terminado a faculdade. Então, tipo assim, a chance de eu ser, do meu visto não ser aceita era enorme. Eu acho que eu fui aceita, assim, mais por a gente estar em família, assim mesmo, sabe? E aí perguntou pra minha mãe o que ela fazia também e tal, essas perguntas assim, mas cada um faz um tipo de pergunta. Parecia que tinha lugar assim que a pessoa ia que só era recusado, tinha um senhor lá que os filhos deles falavam que tipo era a 6ª vez que o visto dele tinha sido recusado e não tinha tipo um motivo, ele não tinha nome sujo, não tinha tipo motivo nenhum no mundo assim. Então tipo, eu acho que também é um pouquinho de sorte, que eu acho que depende do humor da pessoa que você tá lá e tal. E também eu acho legal a gente falar em relação ao aeroporto. Antes, a questão do visto, cada visto são $160, tá? Existem, se não me falha a memória, 6 consulados no país. Geralmente eles indicam para você se direcionar ao mais próximo do seu domicílio. Então a gente foi para São Paulo para aproveitar toda essa situação. Mas acho que para o visto, ele fala, né, se os vistos foram aprovados, fala lá na hora. Os passaportes. E depois, acho que em 2 ou 3 dias úteis, chega tudo no correio. E é bem rápido. Aqui na nossa casa, carimbado e tal. Carimbado, tudo certinho. Os nossos foram com 10 anos de validade. Não, e a gente ainda levou um puta prejuízo, porque lá em São Paulo eu peguei até pavor. A gente tava na frente do hotel, eu tava pedindo Uber pelo celular do João, um carinha desceu de bike, assim, ó, um fel lá numa desceu de bike, assim, ó, meteu a mãozona no celular, parece que encaixou perfeito, assim, ele era tão pica no que ele fazia que ele encaixou perfeito, assim, ó, e foi embora de bike. E eu só, meu Deus. Detalhe. Aí o João fingiu que ia atrás, aí não foi. 6:30 da manhã. O que esse fila da mãe tava acordado 6:30 da manhã? Enfim, aí a gente foi... Isso no dia da nossa entrevista, tá? E aí a gente foi atrás da polícia, aí a polícia ia lá, aí eles não queriam entrar no beco, porque era meio que no meio de uma Cracolândia. E aí acabou que perdemos o celular, mas a gente sabia onde estava o celular, de qual casa, dentro de qual beco que estava o celular, e os policiais não queriam entrar, porque, né? Enfim, gente, eu acho que é isso. Tem muito assunto. A gente aproveita pra falar, quando a gente for falar dos parques, dos outlets e tal, a gente fala das comidas, porque todo mundo lá falava, tipo, vocês só vão comer fast food, não sei o que lá. Cara, a maioria dos dias a gente comeu comida. Tudo bem que não era, nossa, que comida deliciosa, mas era comida, tipo arroz, feijão, tudo normal. Sim. Tanto é que a gente conseguiu se virar super bem com a comida do Baby. Então, a gente indica $50 por adulto, tá? Todas as 3, 4 refeições do dia. Vou ser bem sincero, se a pessoa tiver a fim de direcionar esse custo para outra coisa, para compra, para entretenimento, você tranquilamente com $20, comida congelada, Walmart, tem comida congelada de $1. Aí, tipo, a maioria desses hotéis tem, tipo, micro-ondas, frigobar, então você compra, mete tudo lá e come lá, se quiser. A variedade tem de fileia parmegiana, frango parmegiana, macarrão, tudo que vocês podem imaginar congelado tem. E aí vamos falar também que é legal sobre a internet lá. A gente tem Claro, então o Claro tem um negócio chamado Passaporte Américas. E aí paga acho que 119. É $10 por mês. $10 por mês. Durante 12 meses. Quem é o titular da linha tem esse benefício gratuito e todos os adicionais pagam $10 por mês. Você pode usar o seu pacote do país, do Brasil, em qualquer lugar da América. Funcionou perfeitamente minha internet, gente. Exatamente. Aí os nossos parentes compraram chip, né, lá, T-Link. T-Mobile. Isso. E aí, que é a rede de lá, né? Compraram lá e, tipo, funcionou bem, mas o nosso funcionava melhor. E é isso que a gente tem pra falar. Quantos dólares que a gente levou?
quanto que a gente gastou com alimentação e tudo mais. Você que sabe essa parte. Eu levei meu mesmo, assim, pra eu gastar só com coisa comigo. Eu levei, foi no total uns $1.400. Por aí. Meu, mais do que de... Mais que eu te dei, por aí, $1.500. Total, quase $5.000 que a gente levou. E vou ser bem sincero, voltamos com 2 malas cada um de 23 quilos. Mas eu gastei menos do que eu queria. Não, comprei menos coisa. Gente, é loucura. É absurdo. A Larissa comprou os shampoos dela, que aqui custa R$400, ela pagava R$50 lá. $15. Essas camisas, por exemplo, da Calvin Klein, que aqui é R$180, lá você pagava Meu 10, Apple 15 Art, dólares. eu paguei $399 com as taxas, deu 413, alguma coisinha assim. Tipo assim, enquanto aqui era, tipo, nossa. Bom, gente, então é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, manda pra gente aqui no comentário, que a gente responde aqui nos comentários. Ou então, se precisar, a gente grava outro vídeo falando disso. É muita informação, não sei se a gente conseguiu passar pelo menos 1/3 aqui de tudo que a gente precisou fazer, do que a gente fez lá e tudo mais. E é isso. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Espero que tenha ajudado vocês. Gente, só vai. É mara. Surreal. Junta todo o seu dinheiro. O João, que nunca, tipo, teve vontade de ir pra lá, já fala de voltar todo 2021 ano. ele tá de volta. Então, tipo assim, se Deus quiser, antes. Então, tipo assim, guarda todo o seu dinheiro 2021 e vai. porque é os 50 anos do Magic Kingdom, que é assim, o parque mais temático lá da Disney, né? Gente, obrigado, assiste aí, se inscreve, tá? Curte. Segue ela eu no nem ia Instagram. pedir, mas já que ele tá pedindo, se inscreve, ela no curte, Instagram. me ajuda muito a outras pessoas verem esses vídeos. Isso. Me segue aqui no meu Instagram. Eu não make-up, mas eu não falo só de maquiagem, eu compartilho sobre maternidade, Vida lifestyle, fitness. agora vida fitness, que eu tô fitness. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Valeu.